Iniciemos mais uma aula de língua portuguesa. Falaremos nessa aula um pouco sobre o uso da vírgula, trazendo algumas regras simples. A vírgula tem sido objeto de muitos questionamentos, principalmente para as pessoas que vão fazer um concurso público, ou o Enem, uma redação, que precisam utilizar esse tipo de pontuação. Na verdade, o erro provém exatamente de um conceito errado que a gente tem da vírgula desde os primórdios, que é a vírgula é utilizada para indicar uma pausa no texto. E não é. A gente pode fazer uma pausa durante a fala e necessariamente não significa que vai haver uma vírgula. Então vamos falar um pouquinho sobre isso. Para essa aula, nós vamos utilizar como referência bibliográfica a Novíssima Gramática do Segala, que faz uma abordagem bem ampla sobre o uso da vírgula. Primeira regrinha simples. A gente utiliza a vírgula para separar palavras ou orações justapostas assindéticas. O que é uma oração assindética? Aquela que não tem conjunção entre os termos. Então vejam aqui nessa oração, onde tem a vírgula não tem conjunção. O professor chegou, sentou-se, retirou os livros e iniciou a aula como se já tivesse cumprimentado a todos. Na verdade, você pode pensar no tipo de enumeração. Quando você está enumerando algumas coisas, você pode utilizar a vírgula sim. O sujeito composto, por exemplo, que possui vários núcleos, você poderia separá-los entre vírgula. Por exemplo, João, Maria, José e fulano de tal, e assim por diante. Então, o que acontece? Aqui, vocês podem perceber que nós temos vírgula aqui, aqui, mas antes do i não tem vírgula. Por quê? Nesse caso, não tem vírgula porque o sujeito da frase é o professor, do mesmo jeito. O professor iniciou a aula. Se nós tivéssemos outro sujeito, aí você colocaria uma vírgula aqui antes do i. Mas como aqui o sujeito é o mesmo, você não coloca vírgula de maneira alguma aqui antes do i. Espero que tenha ficado claro. Então, nesse caso aqui é muito simples. Sempre que você tiver uma enumeração de orações ou palavras, você utiliza uma vírgula para separá-las. Por exemplo, aqui, o milho, o feijão, o trigo, tudo se perdeu com a geada. Então, continuando, uma segunda regra simples. Para separar vocativos. O que é vocativo? Aquele quando você está chamando alguém, quando você... o mais simples de lembrar é isso, Maria, onde está meu jantar? Então, se você vai separar um vocativo, você coloca também ele com vírgula. Outro sentido também, para separar apostos. Apostos, a gente sabe que são aquelas palavras, aquelas expressões que especificam certos predicativos. Na verdade, o aposto é só se pensar naquela ideia assim, de uma pausa na mensagem, mas que para uma pausa para especificar. Nesse caso aqui, por exemplo, Maria, mãe de Jesus, é venerada entre os católicos. Então, a expressão mãe de Jesus é um aposto, está especificando, ou está explicando quem é Maria. Só que aqui vai ter uma diferença, a gente vai ver logo adiante. Pusilânimes, os trabalhadores iniciaram a segunda-feira. Também um aposto, você fez uma pausa para dar um destaque a essa ideia do desânimo dos trabalhadores. Pusilânimes, os trabalhadores iniciaram a segunda-feira. Ou seja, ele está se referindo a quê? Está especificando o quê? Um aposto que está se referindo aos trabalhadores. Não é isso? Como eles estavam. Nós também utilizamos para separar orações explicativas. Na verdade, a maior parte das vezes é para separar um tipo de explicação. Vamos falar dessa forma assim, mais simples. Sempre que você está fazendo um tipo de explicação, você coloca entre vírgulas, ou então a vírgula antes ou depois. Depende de onde está a explicação. Você separa, destaca aquela explicação do texto. A vida, dizia meu avô de 100 anos, é curta. Veja bem, se você retirar essa frase, essa oração inteirinha, aqui, dizia meu avô de 100 anos... a frase vai continuar tendo sentido. Olha, a vida é curta. Então, vocês podem ver que, dessa forma, a vírgula continua fazendo sentido. Nessa expressão anterior, Maria é venerada entre os católicos. Veja que mãe de Jesus é um complemento, mas você consegue entender a frase. Maria é venerada entre os católicos. Você também consegue falar, os trabalhadores iniciaram a segunda-feira. Fica um pouquinho incompleto, mas você consegue. Aí você vai e coloca o pusilânime, é um aposto. Então vamos lá. Continuando, uma outra regrinha. Para separar expressões explicativas ou retificativas, parece um pouquinho com as anteriores. Como isto é, a saber, por exemplo, ou melhor, ou antes.
entre outras. Ou seja, nós estamos falando de expressões, né? Essas expressões mais corriqueiras, né? Muito utilizadas em jornalismo, principalmente aquela ou melhor. Né? Ou melhor, o pessoal utiliza muito, né? Ao invés de falar assim, não, a gente errou aqui e tal, não, ou melhor, não é melhor, é o certo, né? Se a gente for olhar bem. Então, por exemplo, a microcefalia é causada pelo vírus conhecido como Zika, vírgula, ou melhor, vírgula, também pode ser causada pelo vírus conhecido como Zika. Em que sentido que está falando? Ou seja, a microcefalia é causada pelo vírus conhecido como Zika, mas na hora que você fala ou melhor, você está querendo dizer o seguinte, opa, a frase não ficou bem formulada, vou formular ela de maneira melhor. Também pode ser causada pelo vírus conhecido como Zika, ou seja, porque existem outras doenças, tanto causadas pelo vírus, como também existem outros tipos de microcefalia que não são causadas pelo vírus, né? E assim por diante. Então vamos lá. Para separar orações adjetivas explicativas. Agora que vai entrar um caso parecido com o que a gente viu lá atrás. Olha, eu repeti de novo o exemplo de outra forma. Maria, que foi a mãe de Jesus, é venerada entre os católicos. Vocês viram lá atrás que era Maria, a mãe de Jesus, é venerada entre os católicos. Nessa outra expressão, você não tinha o que. Quando você tiver esse que aqui, né? Quando você tiver a qual, o qual, as quais, né, e assim por diante, na verdade, isso aqui é uma oração adjetiva explicativa. Mas como é que eu uso da vírgula? A mesma coisa, também entre vírgulas da mesma forma. Então não adianta, não precisa você decorar oração adjetiva explicativa, ou que é a sindética naquele primeiro caso. Basta que você guarde isso. Por exemplo, Maria é venerada entre os católicos. Você continua tendo uma formulação completa da frase, né? Então você consegue separar a oração. Aqui, para separar orações adverbiais ou adjuntos adverbiais. Veja esse exemplo. Enquanto ela fazia o almoço, ele assistia ao futebol. Né? Então você está separando duas orações adverbiais. Agora, lá fora, isso aqui é o quê? Um adjunto adverbial de quê? De lugar, não é isso? Lá fora, vírgula, a chuva inunda todas as ruas. Outro adjunto adverbial. Ontem, vírgula, todos vieram jantar aqui em casa. Um adjunto adverbial de tempo, não é isso? E aqui nós temos um outro adjunto adverbial de modo, né? De um modo geral, vírgula, não gostamos de pessoas estranhas. Então, aqui nós temos adjuntos adverbiais, né? E aqui a gente tem uma oração adverbial. Qual que é a diferença? Na verdade, vocês veem que o uso da vírgula é a mesma coisa, né? Você separa do mesmo jeito. A única diferença aqui é que aqui é uma oração adverbial, por quê? Porque aqui você tem o verbo, não é isso? Aqui você não tem verbo. Continuando. Para indicar a elipse de um termo. Para quem não sabe o que é elipse, é quando você tem uma coisa que está oculta, né? Aquilo que você está querendo dizer que está oculto naquela sua expressão. Por exemplo, eu digo, uns diziam que se matou, outros que fora para o Acre. Aqui, ó, outros significa o quê? Outros diziam, ou seja, está oculto aqui a expressão diziam, né? Uns diziam que se matou, vírgula, outros diziam que foram para o Acre. Então, quando acontecer esse tipo de elipse, você tem que colocar entre vírgulas. Né? O interessante é que se você colocasse outros diziam, aí você não colocaria entre vírgulas, né? Você não colocaria uma vírgula aqui. Mas como você ocultou a palavra diziam, você tem que colocar ele entre vírgulas. Nós utilizamos também para separar certas conjunções pospositivas que não se usam no início das orações. Ou seja, o que é uma conjunção pospositiva? Aquela que não se usa no início da oração. Como porém, contudo, pois, entretanto, portanto. Ué, professor, mas a gente usa isso também de vez em quando no início de oração? Pois é, aí depende do caso. Então vamos ver em quais casos que a gente tem. Nesse caso aqui, por exemplo, as pessoas delicadas, vírgula, entretanto, vírgula, haviam desde a véspera abandonado a cidade. Veja bem, aqui nós temos um caso diferente da adversativa. Por quê? Lá no caso da adversativa, eu vou dar um exemplo, já vou falar sobre ela aqui agora. Nesse caso aqui, por exemplo, vamos ver, comparar as duas. Estou atrasado, entretanto, vou atendê-lo imediatamente. Nesse caso aqui, está errado. Eu não colocaria entre vírgulas. Por quê? Porque nesse caso aqui, nós temos uma ideia complementar aqui.
Não é isso? Eu estou atrasado, entretanto vou atendê-lo imediatamente. E você tem aqui, na verdade, uma expressão completa, né? Você tem aqui dois verbos, vejam bem que são dois verbos, né? E que se você tirar um entretanto, né? Nesse caso aqui, ó, estou atrasado, vou atender imediatamente, perde totalmente sentido. Não é isso? Se você tirar esse entretanto aqui, perde totalmente o sentido da frase. Né? Então você não pode colocar entre vírgulas. Então, quando você colocar entre vírgulas, significa que se você tirá-lo, não vai perder tanto o sentido. Então, nesse caso, por exemplo, as pessoas delicadas haviam desde a véspera abandonado a cidade. Hoje, não perdeu o sentido. Você pode tirar o entretanto, que não vai perder o sentido. Na verdade, o entretanto aqui vem o quê? Complementar. Então, neste caso, a gente não utiliza. Não é isso? A vírgula, ele entre vírgulas. A gente só coloca a vírgula antes da adversativa. Nesse caso aqui, a gente coloca entre vírgulas, porque você consegue conservar o sentido da frase. Outra regrinha simples. Para separar elementos paralelos de um provérbio. Então, quando você está comparando uma coisa com a outra, por exemplo, a mocidade é um erro, a idade madura uma luta, a velhice um lamento. Então, nesse caso, você está fazendo comparações, você coloca vírgula. Veja bem, de novo, aquela ideia de enumeração. Sempre que você estiver enumerando, então você está enumerando quer dizer, você vai colocando vários itens, não é isso? A mocidade é um erro, a idade madura, uma luta, a velhice, um lamento. São várias numerações, né, que você está colocando, né? Várias expressões. Então, você coloca sempre as vírgulas para poder separar. Então, vamos para o próximo. Para separar termos que desejamos realçar. O dinheiro, Jaime o trazia escondido nas mangas do paletó. Ou seja, você está querendo ressaltar a expressão o dinheiro. É isso? Outro caso simples, para separar nas datas o nome do lugar. Isso aí é uma regra básica que todo mundo já utiliza, né? Belo Horizonte, 1º de fevereiro de 2016. Então, quer dizer, vocês podem perceber que o uso da vírgula ele é muito tranquilo quando a gente começa a perceber que ela vai sempre dar destaque a alguma expressão. Ela vai, praticamente a vírgula não é para ficar dando pausa, é para dar destaque em alguma coisa, quase sempre. Uma frase explicativa, para enumerar determinados elementos. Não é isso? A vírgula ela tem essa função. Tanto que se a gente mudar a vírgula de lugar, muda totalmente o sentido da frase. As pessoas que são formadas em direito mesmo se utilizam muito disso, às vezes para poder pegar brechas na legislação, para poder achar, por exemplo, as ambiguidades da lei. Então vamos ver agora casos que não se utilizam vírgula de jeito nenhum. Por exemplo, entre sujeito e objeto, todo mundo sabe, né? Lógico que quando entre o sujeito e o objeto tiver uma frase explicativa, aí você coloca uma vírgula, mas não é porque está separando o sujeito e o objeto. Por exemplo, aquele que eu falei, Maria, a mãe de Jesus, é assim, assim, assado. Ou seja, a Maria, aí no caso, a mãe de Jesus, não é objeto da frase, né? No caso aqui, a outra que é objeto, né? É venerada pelos católicos. Então, nesse caso, Maria é venerada pelos católicos. Nesse caso, teve vírgula por quê? Porque você teve uma frase no meio. Mas nesse caso aqui, a maior parte dos alunos confunde bife de caçarolinha com rifle de caçarolinha. Você não pode separar a maior parte dos alunos, vírgula, de confunde. Então, isso acontece muito, principalmente quando o sujeito é muito grande, né? Quando você tem o núcleo do sujeito, no caso aqui, a maior parte dos alunos. Aí você tem as pessoas costumam colocar uma vírgula porque sente falta de uma pausa na fala. Você pode fazer a pausa, ó. A maior parte dos alunos confunde bife de caçarolinha com rifle de caçarolinha. Quer dizer, você pode muito bem fazer a pausa onde você quiser, sem necessariamente ter que colocar uma vírgula. Outro caso aqui, também, entre verbo e complementos, a gente também não coloca. Isso é até difícil da gente dar exemplo, né? Porque o presidente da Câmara criticou as ações do governo atual. Você separasse a frase aqui, já ia ficar sem sentido. O presidente da Câmara criticou as ações do governo atual. Veja que até para a gente falar fica difícil. Então, nesse caso aqui, eu acho que quase ninguém erra, porque ninguém faz pausa nesse momento aqui, né? Sempre o verbo, ele sempre vai pedindo um complemento, né? Transitivo, né? No caso, o verbo transitivo direto ou indireto. E antes da oração subordinada adverbial consecutiva. Muito simples esse caso, né? Por exemplo, quando você tem uma oração que vai dar consequência ao anterior. Por exemplo, o jogador reclamou tanto que foi expulso. Ele acabou sendo expulso, né? Então essa foi a consequência dele ter reclamado tanto. O jogador reclamou tanto, vírgula, que foi expulso.
Você não coloca uma vírgula aqui. Tem gente que colocaria, né? Porque a pessoa quer dar ênfase à reclamação do jogador, né? O jogador reclamou tanto que foi expulso. Não. O jogador reclamou tanto que foi expulso. Por quê? Porque é uma oração subordinada adverbial consecutiva. Precisa guardar que é adverbial? Que precisa guardar que é subordinada? Lógico que essas coisas a gente tem que acostumar. Mas, para o uso da vírgula, basta que vocês compreendam isso, essas regras básicas do português. Então, pessoal, muito obrigado pela atenção, espero que tenha ajudado. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem deixar nos comentários. Muito obrigado.